Segure seu chapéu, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível. Com a ajuda de cientistas super inteligentes e seus estudos, pedimos à inteligência artificial que nos levasse a uma viagem alucinante de 2 bilhões de anos no tempo e nos mostrasse como era a nossa incrível Terra. Então, aperte o cinto e vamos descobrir. Era uma vez, bem no passado, nosso planeta era apenas um bebê, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Entrar em uma máquina do tempo e fazer uma visita teria sido um grande erro. Tudo era uma enorme bagunça. Em primeiro lugar, o solo ainda estava todo pegajoso e derretido, portanto, pousar a máquina do tempo seria um grande risco. Agora, assim que você tentasse sair, veria uma Terra completamente diferente da que conhecemos hoje. A paisagem é uma colcha de retalhos de montanhas escarpadas, mares cintilantes e vastas extensões de solo. Imagine vulcões enormes entrando em erupções e em explosões ardentes, lançando gases e cinzas no ar. É como um show de fogos de artifício alucinante. E mesmo que você tivesse uma máquina nova e sofisticada que pudesse pairar e tivesse escudos especiais para lidar com o calor, ainda assim teria dificuldade para respirar. Veja bem, a atmosfera da Terra primitiva é um pouco temperamental. Nuvens espessas pairam no céu, lançando sombras misteriosas no solo abaixo. O ar é tão fino quanto um sussurro e está repleto de todos os tipos de gases interessantes, como hidrogênio e hélio. O dióxido de carbono se espalha ao redor, dando a tudo uma tonalidade verde vibrante. O vapor de água flutua pelo ar, criando uma sensação de umidade e uma névoa refrescante. Ah, e pode haver uma pitada de amônia e metano apenas para manter as coisas interessantes. Muitos gases legais, não é? Mas espere, há algo faltando: oxigênio. Assim, se você respirar fundo, não sentirá aquela onda familiar de ar enchendo seus pulmões. No chão ainda não há florestas exuberantes ou árvores imponentes. Em vez disso, você encontra terrenos acidentados e rochosos. Algumas rochas antigas têm as marcas de forças intensas, colisões e terremotos que moldaram a superfície ao longo de milhões de anos. Mas em meio a toda essa beleza antiga, algo incrível está prestes a acontecer. A vida, em seus estágios iniciais, está evoluindo e se preparando para sua grande entrada. Organismos simples como algas e bactérias dominam a cena. Florescem nos oceanos usando o abundante dióxido de carbono para crescer e se multiplicar. As águas estão repletas de atividade, como formas de vida coloridas e microscópicas zumbindo como uma cidade movimentada. Esses minúsculos organismos estão trabalhando arduamente, liberando oxigênio à medida que realizam suas atividades. São como pequenas fábricas, mudando lentamente a composição da atmosfera. Então, era assim que a Terra primitiva se parecia. Mais ou menos. Mas por que era tão desagradável? E como pode ter mudado tanto desde então? Veja bem, o calor veio de todos os tipos de coisas malucas que aconteceram durante sua formação. E em primeiro lugar, já havia muito calor nos objetos que se juntaram para originar o nosso planeta. Depois, à medida que a Terra ficou maior e mais forte, sua força gravitacional recebeu um grande impulso de energia. Isso puxou mais coisas, mas também causou um enorme abraço de urso no nosso mundo, apertando tudo com força. E você sabe o que acontece quando as coisas são espremidas? Esquentam como uma panela de pressão. Esse aquecimento maluco teve um impacto enorme na estrutura do planeta. Imagine-o como uma mistura de rochas, metais e minerais. Mas à medida que as coisas esquentavam, ficavam tão quentes que derretiam. E adivinha o que aconteceu? O metal mais denso afundou no centro e se tornou o núcleo, enquanto o material rochoso mais leve flutuou para cima e se tornou a crosta e o manto. Foi como se o nosso mundo decidisse se desfazer da mistura, criando camadas separadas. Os cientistas chamam essa separação selvagem de diferenciação. Mas o aquecimento não parou por aí. Com toda essa mistura e movimentação, a Terra ficou ainda mais quente. Era como aumentar o aquecimento em um forno planetário gigante. Todo esse calor louco teve algumas consequências sérias. A alta temperatura fez com que tudo ficasse super veloz. As placas tectônicas estavam dançando como se não houvesse amanhã, tornando a superfície superativa e cheia de travessuras geológicas. Ah, e isso não é tudo. A Terra também recebeu uma chuva de visitantes cósmicos de peso. Imagine o seguinte: enquanto ela estava ocupada juntando todos os tipos de detritos espaciais durante sua formação, o resto do sistema solar estava vivendo um grande caos. Saturno e Júpiter decidiram agitar as coisas, mudando suas órbitas, enviando um monte de objetos enormes para cá. Essas colisões não eram brincadeira. Elas tiveram um impacto que derreteu os minerais da crosta terrestre e até os vaporizou. Essas explosões foram tão intensas que até mesmo sopraram gases para fora da atmosfera. Isso é que é um show de fogos de artifício selvagem.
Acredite ou não, ainda podemos identificar antigas cicatrizes de batalha desses impactos. É preciso um trabalho cuidadoso de detetive, mas podemos ter um vislumbre de suas consequências. Por exemplo, há um lugar chamado Cratera Maniitsoq, na Groenlândia. Embora não exista uma abertura real para ver, podemos examinar rochas que estavam a uma distância de 20 a 25 quilômetros abaixo da superfície terrestre naquela época. E adivinhe só, elas têm as marcas de um choque intenso e repentino. Isso aqui é uma vizinhança difícil. A colisão mais selvagem de todas foi com um planeta chamado Theia, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte. O impacto provocou um poderoso BAM. Foi um evento colossal que mudou tudo. O núcleo metálico de Theia se fundiu com o da Terra, enquanto as camadas externas de ambos os planetas se estilhaçaram e foram lançadas ao espaço. O resultado? Um belo anel de detritos circundando o nosso mundo. Agora, aqui está a parte mais legal. Esses detritos não ficaram flutuando para sempre. Eles começaram a se juntar como as peças de quebra-cabeça que encontram seu par. E, voa lá, temos nossa própria Lua. Dá para acreditar? E esse incrível processo pode ter levado apenas 10 anos ou até menos. É uma loucura, não é? Os cientistas chamam toda essa extravagância de formação da Lua de hipótese do impacto gigante. Portanto, da próxima vez que você olhar para ela no céu noturno, lembre-se de que se trata, na verdade, de um pedaço enorme do nosso próprio planeta. E a propósito, a Terra também teve uma grande aventura ao tentar criar sua atmosfera. No início, a primeira tentativa não deu muito certo. A atmosfera tinha uma fina camada de hidrogênio e hélio que veio junto com todo o material de fora. Mas esses gases eram como artistas de fuga sorrateiros e decidiram flutuar para o espaço. Adeus, gases! Felizmente, a Terra não desistiu. Ela tentou uma segunda rodada e dessa vez foi muito mais bem-sucedida. As erupções vulcânicas vieram em seu socorro. Expeliram todos os tipos de gases, como o vapor d'água, dióxido de carbono e uma série de outros estranhos. Até mesmo meteoritos e cometas se juntaram à festa, adicionando muita água e nitrogênio para a mistura. A atmosfera estava se tornando uma festa e tanto. Mas o engraçado é que não havia oxigênio para ser encontrado durante esse segundo experimento. Não, nem um único sopro dele. O que era produzido pelos raios solares que dividem as moléculas de água foi engolido por reações químicas mais rápido do que se pode dizer paralelepípedo. Foi somente quando surgiu o terceiro experimento da Terra, a vida, que as coisas começaram a mudar. Os organismos fotossintéticos assumiram o centro do palco e usaram todo o dióxido de carbono do ar para produzir seu alimento. E adivinhe só, eles liberaram oxigênio como um ajudante. Por fim, essa liberação foi tanta que superou as reações e começou a preencher a atmosfera. No entanto, demorou um pouco e somente há cerca de 350 milhões de anos obtivemos os níveis que temos hoje, cerca de 21% do ar que respiramos. Assim, de vulcões ardentes a oceanos misteriosos, esse vislumbre do passado revela uma Terra muito diferente da que conhecemos hoje. É fascinante explorar as paisagens antigas e imaginar os primeiros estágios da vida tomando forma. Graças à IA, podemos ter um vislumbre da notável história do planeta e apreciar as maravilhas dele em constante mudança. Fique ligado para mais viagens interessantes. Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol.
Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de 0 e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria, respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água.
Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? Embarque aí! Eu preparei um tour pelos planetas companheiros da Terra. Vamos começar com Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. Durante o dia, a temperatura na superfície deste planeta pode chegar a 430 graus Celsius, e durante a noite pode cair para 180 graus negativos. As temperaturas aqui são extremas porque o planeta não tem atmosfera. Em vez disso, Mercúrio tem uma exosfera fina. Essa é uma das razões pelas quais Mercúrio não é habitável. As temperaturas e a radiação solar são muito extremas para qualquer organismo sobreviver lá. Agora vamos imaginar que haja uma maneira de viver em Mercúrio. Então, como seria a vida lá? A superfície do planeta é parecida com a da Lua. Com o tempo, os meteoritos deixaram muitas marcas nele. Ao contrário da superfície lunar, a de Mercúrio é marrom acinzentada. Agora olhe para cima. O Sol em Mercúrio pareceria quase 3 vezes maior do que na Terra. E a luz do Sol seria quase 7 vezes mais brilhante. Eu me pergunto que tipo de óculos de sol as pessoas usariam se morassem lá. Pode surgir vida neste planeta no futuro? Não tenha muitas esperanças, é muito improvável. Agora, que tal pousar em Vênus? Você pode pensar que o planeta mais quente do nosso sistema solar é Mercúrio, pois é o mais próximo do Sol. Mas, na realidade, este título pertence a Vênus. O que é que faz Vênus ferver? A maior razão é a sua atmosfera. Ela é composta quase inteiramente de dióxido de carbono. A atmosfera é tão espessa que leva o planeta a aquecer sem parar. Basicamente, os gases na atmosfera impedem que a radiação térmica saia de Vênus. Assim, o planeta simplesmente não consegue esfriar. A água na superfície se transforma constantemente em vapor. Se a superfície de Vênus fosse comida, então sua atmosfera seria um micro-ondas. É por isso que as temperaturas neste mundo podem chegar a 465 graus Celsius. Como seria viver em Vênus? Na Terra, as estações mudam por causa da inclinação do planeta. Mas Vênus não tem mudanças significativas ao longo do ano. As coisas são bastante constantes à noite e durante o dia também. E a vista do céu? As nuvens em Vênus parecem amareladas ou brancas brilhantes. Elas são principalmente feitas de ácido sulfúrico venenoso. Mas então, por que Vênus parece laranja avermelhado quando observado da Terra? Falar sobre as verdadeiras cores dos planetas pode ser um negócio complicado. A tonalidade de um corpo espacial pode ser diferente quando você o observa de outro planeta. Se viajássemos até Vênus, uma superfície marrom avermelhada nos receberia. As moléculas de dióxido de carbono e ácido sulfúrico bloqueiam a luz solar que chega à superfície do planeta, daí sua cor laranja avermelhada. Ah, e você sabia que Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra? Ambos os planetas são quase iguais em tamanho. Ambos têm superfícies relativamente jovens e atmosferas espessas com nuvens. Além disso, a órbita de Vênus também é a mais próxima da Terra.
Isso pode levantar uma questão sobre a possibilidade da vida em Vênus. Lamento dar a notícia, mas não, Vênus não é habitável. O próximo destino é Marte. Ao contrário de Vênus, Marte tem estações devido à inclinação do eixo do planeta. Ele também tem um efeito sazonal secundário causado por sua órbita altamente elíptica. O hemisfério sul tem invernos mais frios e verões mais quentes do que os do hemisfério norte. A temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius, mas as temperaturas também podem variar dos polos ao Equador, e eles podem variar drasticamente dentro de uma única semana. Ainda assim, não é tão ruim em comparação com os dois planetas anteriores, hein? Marte é habitável? A principal coisa com a qual um organismo vivo deve se preocupar aqui é a radiação do espaço. A Terra tem um campo magnético e uma atmosfera espessa para proteger sua superfície da radiação. Marte não tem nenhuma. A gravidade do planeta é 1/3 daquele terrestre. Assim, uma gravidade mais fraca e uma atmosfera mais fina tornam mais difícil para qualquer ser vivo sobreviver no planeta vermelho. Em 2013, a NASA reportou um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. Há evidências agora de que a água líquida já existiu em Marte. Esta confirmação sugere que Marte pode ter tido o ambiente necessário para a vida prosperar. Mas o que aconteceu com a água de lá? A explicação mais conhecida é que a atmosfera do planeta se tornou muito fina e fria para manter a água líquida na superfície. O desaparecimento da água também pode estar relacionado à perda de campos magnéticos iniciais. Ou o motivo pode ser o tamanho do planeta vermelho. Marte é provavelmente muito pequeno para conservar a água, então, por enquanto, ele não é habitável. Mas você sabe que os cientistas continuam enviando missões para lá. Talvez eles encontrem alguma informação nova. Vamos esperar e ver. Agora, Júpiter. Você já se perguntou como seria viver no maior planeta do nosso sistema solar? O ambiente de Júpiter é um lugar improvável para a vida se desenvolver. As temperaturas neste planeta e sua composição são muito extremas para qualquer organismo que apareça por lá. Júpiter tem camadas de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases enchem todo o planeta. Literalmente, não há superfície sólida no planeta. Os gases vão até o núcleo. Abaixo da superfície, eles se tornam líquidos e se transformam em plasma, pois a pressão atmosférica lá é muito mais intensa do que em qualquer lugar da Terra. Para comparar, um organismo em Júpiter tem que resistir a uma pressão atmosférica 1000 vezes maior que a da Terra. Um ser vivo consegue sobreviver em tais condições? Improvável. Júpiter é completamente inabitável. Mas ei, você já ouviu falar que sua lua Europa pode ser uma possível zona habitável? Mudança de cenário. Saturno. Ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Como Júpiter, Saturno é uma bola de gás gigante composta principalmente de hidrogênio e hélio, e a temperatura por lá é congelante. Além disso, há ventos extremamente fortes. Os ventos na atmosfera superior de Saturno atingem a velocidade de 490 metros por segundo. Vamos compará-los com tempestades na Terra para entender melhor. O furacão mais forte já registrado na Terra tinha a velocidade de 107 metros por segundo. Então, a resposta para a pergunta: existe vida em Saturno? Parece bem óbvio. A vida, como a entendemos, não existe lá. A próxima parada é Urano, um dos maiores gigantes de gelo. A atmosfera de Urano é tomada por gelo. Mas não é a única razão da cor azul do planeta. É também decorrente do metano na atmosfera. Ele absorve a luz vermelha e reflete o azul. O mesmo vale para Netuno. Urano é o planeta mais frio do sistema solar. As temperaturas lá podem chegar a menos 224 graus Celsius. A vida na Terra precisa da luz solar para obter energia. Mas não há nada em Urano que possa produzir energia para as formas de vida prosperarem. A conclusão é que Urano não tem ambiente para sustentar a vida. Rumo a Netuno, o segundo gigante de gelo. O que existe no planeta mais distante do Sol? Obviamente, ele é incrivelmente frio. Não há uma fonte de energia que a vida bacteriana possa explorar, nem uma fonte de água líquida. Atualmente, os cientistas acreditam que é improvável encontrar vida em Netuno por causa dessas condições hostis. Então, o que torna nosso planeta habitável? E não estou falando apenas da vida humana. Refiro-me a qualquer organismo vivo, até micróbios. A vida requer condições muito especiais para existir. Todos os seres vivos precisam de algum tipo de alimento, água e a temperatura certa para se desenvolver. A atmosfera é um elemento vital. Os seres humanos, por exemplo, precisam de oxigênio para respirar, e eles só conseguem sobreviver em temperaturas que não sejam extremamente quentes ou frias. Outra coisa é a gravidade.
Todos os outros planetas que mencionei não têm exatamente as mesmas condições que a Terra. A vida lá provavelmente seria diferente do que temos aqui. Todos os seres vivos da Terra se adaptaram à nossa atmosfera, e formas de vida em outros lugares precisariam ser capazes de sobreviver nas condições de Darwin. Em julho, quando estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distantes do Sol, o mundo fica a cerca de 2 graus mais quente do que em janeiro, quando ficamos em torno de 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso ocorre porque há mais área continental seca na metade norte do planeta do que na sul, e essa área tende a esquentar mais do que a água. Durante o verão do hemisfério norte em julho, mais terra é aquecida do que em janeiro. Assim, o planeta fica um pouco mais quente nesse período, mesmo que estejamos mais longe da nossa fonte de calor. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das explicações para isso é que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, o que torna a aparência do nosso satélite natural maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse alguma relação com isso, a Lua pareceria na verdade bem menor, e não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada pela nossa própria mente, que pode aumentar o tamanho da Lua mais que o dobro. Quando ela está alto no céu, não há indicações visuais da distância, mas ao ficar perto do horizonte, é possível ver objetos que o rodeiam com detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas essa é apenas uma das muitas teorias para o fenômeno. A propósito, não é possível se enganar com uma ilusão dessas se abaixando e olhando para a Lua de cabeça para baixo através das pernas. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para girar em torno de si e apenas 225 dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Cerca de 5 milhões de anos atrás, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia lançou uma estrela, e ela agora está viajando para a Via Láctea 10 vezes mais rápido do que qualquer outra no espaço. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação ao tamanho do planeta. Se você tivesse um modelo em escala dele, com 75 centímetros de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anomalias na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, descobriram que Mercúrio não terminou seu resfriamento ainda. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto o crescimento das nossas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. Ele cria marés nos oceanos da Terra e os atrai, o que faz nosso planeta acelerar. Este, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua ficava muito mais perto daqui do que agora. Felizmente, nós não a perderemos. Quanto mais longe ela vai, mais fraca sua atração gravitacional se torna. Isso significa que, em breve, o nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com tanta força. Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente que conhecemos. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas por lá podem chegar a 4.300 graus. Isso porque ele orbita muito perto da estrela dele, chamada de Kelt 9. Por sinal, ela é muito mais quente e maior do que o nosso Sol. Especialistas acreditam que essa estrela gigante algum dia poderia evaporar todo o planeta com seu calor intenso. Algo como uma espécie de sauna solar escaldante, não? Tudo na Terra e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta por átomos e moléculas e representa menos de 5% do universo. Quase 3/4 deles são energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se há várias décadas não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava diminuindo, muito pelo contrário, estava acelerando. Isso significava que deveria haver alguma força enigmática que neutralizava a gravidade. Ela foi apelidada de energia escura. A solda a frio é um fenômeno no espaço quando duas peças do mesmo metal se fundem sem nenhum problema e sem calor. Cerca de 700 milhões de anos atrás, um misterioso evento pode ter virado Vênus para o lugar em que ele está agora. O fato é que os astrônomos não conseguem ver a superfície do planeta quente diretamente, pois este é coberto com camadas densas de nuvens espessas. Mas missões espaciais enviadas até lá descobriram que Vênus é cheio de vulcões que jorram fogo, montanhas enormes, crateras incontáveis e gigantescas planícies de lava. As temperaturas são tão incrivelmente altas que daria para derreter chumbo.
E a pressão atmosférica é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente para colocar o pé ali. Se isso não bastasse, a atmosfera é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, com um cheiro pior que o de ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, juntamente com o terrível ácido sulfúrico, cria um efeito de estufa fortíssimo. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície do planeta são alguns dos lugares mais quentes do sistema solar inteiro. As estrelas de nêutrons são do tamanho de uma pequena cidade, mas a massa delas é quase 1,5 vezes a do Sol. Elas são formadas quando estrelas massivas morrem e seus núcleos colapsam em si mesmos, sendo pressionados até que todos os elétrons sejam essencialmente esmagados, deixando apenas nêutrons. Isso coloca as estrelas de nêutrons entre os objetos mais densos do universo. Na verdade, uma única colher de chá de material delas pesaria 1 bilhão de toneladas. Claro, obter uma amostra dessas e trazê-la para a Terra pode ser uma tarefa difícil, já que a gravidade em uma estrela de nêutrons é 2 bilhões de vezes mais forte que a do nosso planeta. Por causa do efeito que a Lua tem na Terra, esta vai gradualmente girando cada vez mais devagar. E eu quero dizer muito gradualmente, a cerca de 17 milissegundos a cada 100 anos. Então levará 140 milhões de anos até que o mundo possa adicionar uma única hora extra ao seu dia. Mas isso também significa que, quando os dinossauros existiam, havia apenas 23 horas em um dia. Há bem pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor dela. É por isso que os cientistas conseguem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite há bilhões de anos. Ao datar as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um intenso bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como o cataclismo lunar e durou várias centenas de milhões de anos. Enquanto ele ocorreu, um número extraordinariamente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. A mais nova teoria científica afirma que Vênus poderia ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos antes de algo dar errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa completa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Esse modelo demonstrou que, durante a maior parte da sua história, ele teve oceanos com água líquida, temperaturas moderadas e placas tectônicas estáveis. Na verdade, se parecia com a Terra quando esta surgiu. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao daqui pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Saturno é um planeta com ventos que viajam a mais de 1.770 km por hora no Equador. É também o que tem os anéis mais proeminentes. A atmosfera não é muito diferente da superfície, mas quanto mais fundo se vai, maior fica a pressão e o hidrogênio se torna líquido. Mais para o centro do planeta, esse gás liquefeito se transforma em hidrogênio metálico. Assim como Júpiter, Saturno pode ter um núcleo rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Por outro lado, mesmo que seja feito de material rochoso, essa parte ainda pode ser líquida. Os humanos exploram o espaço há mais de 60 anos, e o esforço certamente valeu a pena. Todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os anões Plutão e Ceres. A maior parte das explorações foi feita pelo programa Voyager, da NASA, que começou em 1977. As Voyager 1 e 2 coletaram informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas únicos de anéis e campos magnéticos. Essas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados para a Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço. O céu pode parecer bastante tranquilo quando você o observa da Terra, mas a Via Láctea está caminhando para uma colisão gigantesca com a galáxia de Andrômeda. Daqui a 4 bilhões de anos, já pode programar seu alarme. Essas galáxias se encontrarão e nenhuma delas sobreviverá. As estrelas serão reviradas e as constelações serão desfeitas. Por fim, as duas gigantes se fundirão e formarão uma galáxia elíptica. Mas, de acordo com a National Geographic, nosso Sol e a Terra sobreviverão. Bom, já estou me programando desde já para esse evento.